Aí ele falou assim, eu quero que vocês tomar café comigo. No dia seguinte, bom, o mundo espiritual é real. Eu quero só trazer essa ilustração para você. Ele é real. Ele falou para mim, passou a embriaguez dele, mas no dia seguinte ele falou para minha avó, eu nunca vi tanto barulho de xícara batendo uma na outra e uma conversação. Diante do mundo espiritual, né? Tá? Pedindo perdão a Deus pelas palavras que precipitadamente às saem dos nossos lábios. E ela saiu, ela não volta. E ela só vai, não se preocupa, nós clamamos a Deus, pedimos misericórdia de Deus, né? Porque somos crucificados. A Bíblia fala precisamente, a sua alma anda aflita, anda amargurada. Então a gente tem que pedir o Espírito Santo que contém o nosso ser. Bem? Então, toda essa memória, porque é o importante. Queria que a igreja já falava do seu capítulo de Lucas, né? A partir do capítulo 2. A partir do versículo 40. 39, versículo 39 em diante, depois eu vou te dizer aquilo que Deus, que o Espírito Santo, né, vai ajudar nesses dias, né? Hoje Deus deu ainda esse complemento, né? Vamos achar Lucas 2, capítulo 39, diz assim: e quando acabaram de cumprir tudo segundo a lei do Senhor, voltaram a Galileia para a sua cidade de Nazaré. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria. E a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém. E também a 12 anos subia a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. E regressando eles, terminaram aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém e não souberam seus pais. Pensando, porém, que ele viria de companhia pelo caminho. Andaram o caminho um dia e procuraram entre os parentes e conhecidos. E como não o encontravam, se voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que passaram 3 dias, o acharam no templo, assentaram no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os, e todos que ouviam admiravam a sua inteligência e resposta. E quando viram, maravilharam-se e disse-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos. E ele lhes disse, repete a igreja comigo, e ele lhes disse, repete a igreja, porque é que me procurais, não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai. Agora eu vou colocar aqui capítulo 1, vou ler só os versículos. Capítulo 1.
participar da festa da Páscoa, que era um costume dos judeus. E a palavra vai dizer que no final disso, no final da festa, né, cada um vai retornando para os seus lares, para as suas casas, para os seus familiares. E a palavra vai dizer que os seus pais, né, de Jesus, né, pensam que Jesus está vindo pelo caminho, como muitos jovens acreditam naquela época. Mas Jesus não veio pelo caminho, Jesus ainda fica na cruz. O detalhe é que os pais se preocupam tanto porque eles voltam para a sua terra natal. Mas o que é de Jerusalém fica em Jerusalém, não é? O que é de Deus permanece em Deus, né? Jesus está em caminho da sua casa, né? Por quê? Porque nós vemos aqui no capítulo 1 que o anjo apareceu a ela e disse o que ele seria, o que ele faria e qual era o propósito de Deus que tinha através da vida do filho para com ela, amém? Para entendermos o que Deus quer falar. E o texto vai dizer que se perde pelo caminho. A pergunta que Deus quer fazer para mim e para você nessa noite é: quantas coisas se perdem pelo caminho quando nós voltamos para uma direção sem Jesus? Quantas coisas se perderam pela nossa vida, decisões, caminhos, escolhas, quando não percebemos que Jesus ficou, a festa passou, tudo está voltando ao normal, mas não se atenhamos ao principal que era Jesus. Aqui eles não perceberam que Jesus ficou. A palavra vai dizer no versículo 45: e como não encontrasse voltar em Jerusalém a buscar quem? Jesus. Tem coisa na minha na sua vida que vai se perder quando nós perdemos a vista com Jesus. Tem situações na nossa vida que a gente vai perder a direção quando nós perdemos a vista em Jesus. Porque Jesus é a luz do mundo. Jesus é a nossa luz, Jesus é o nosso guia. Só que um detalhe que Jesus ensina é que ele se diz que nós devemos saber aonde encontrá-lo. Os pais sabiam, mas foram procurar os pais voltaram para Jerusalém. Pela minha tua vida, meu irmão, que não é simplesmente voltar para casa, está tudo bem, as coisas vão se ajeitar. Não, é voltar na direção do Mestre, para que todas as demais coisas venham se ajustar, para que as coisas dentro da casa se acertem. Porque eles saíram com Jesus, amém, para a festa, já era uma irmã, e eles voltam sem Jesus. E o texto vai dizer que aconteceu que passaram 3 dias o acharam onde? Você sabe onde achar o Filho de Deus? Você sabe onde achar o Filho de Deus? É no templo, é adorando,
quer nos ensinar. Através de Deus, nós temos esse acesso. Através do Filho, amém, igreja? Através do Filho, através da comunhão, através da busca, através da fé do Filho de Deus, essa fé genuína. Não é uma fé palpável, mas é uma fé que ainda que o seu, você ainda não esperando o dia, porque o tempo também é dele, ele é dono do tempo. Ele vai dizer, Jesus está aparecendo porque o maior ministério de Deus é o ensino. E Jesus está, como ele é filho de Deus, tem uma promessa que o Pai sobre a vida dele, ele vai cumprir, que ele vai morrer para salvar. A Bíblia vai dizer aqui que ele está crescendo em graça e conhecimento, cheio de sabedoria. Ele estava cheio da graça, cheio do Espírito Santo. Então não tem como quem é cheio de Deus não fará as coisas de Deus, cogitar as coisas de Deus. Então, até isso que como pais naturais, não dizer que é normal, mas é possível falhar. Isso está aí diante de uma promessa que Deus, através do anjo Gabriel, fez através de Maria. Uma coisa é você ouvir uma promessa. Uma coisa é Deus palestrar. Deus falou assim: agraciada és tu, mulher, vai conceber o santo. Aleluia! Quando a lei de Jesus é aqui que você sempre vai me achar. Estou aqui com um propósito. Jesus veio, igreja, nessa terra com um propósito, para redimir eu e você, para se preparar para cumprir um sacrifício tão cruento naquela cruz por mim, você pecador miserável, dependente da graça, da misericórdia dele. É aquele sangue que foi vertido. Teve todo o início. Jesus também foi criança, Jesus foi adolescente, foi jovem, mas a Bíblia diz que ele nunca pecou. Aleluia! Por isso ele é o Cordeiro de Deus perfeito, que tira o pecado do mundo. E eles não compreenderam as palavras que lhe dizia. Por quê? Porque quem é natural nunca vai compreender as coisas sobrenaturais. Quem vai compreender? Mas por que ele obedece o pai? Olha, o pai e a mãe aqui está falando: olha, eu estou na terra com propósito. Aleluia! Eu só cogito as coisas do meu pai. Quer me achar? Aonde tiver algo que cogita as coisas do pai, ali eu faço presença. Onde tem alguma coisa que cogita as coisas do meu espírito, ali eu faço presença. Aleluia! Onde tem murmuração, ali não faço presença. Onde tem queixa, ali eu não faço presença. Mas aonde tem quebrantamento, ali eu faço presença. Aonde tem arrependimento, ali eu me faço presença. Aonde tem comunhão, ali eu me faço presença. Glória, glória, glória a Deus. Então ele está dizendo: não espera outra coisa, meus pais, porque eu vim para cogitar as coisas do meu pai. Certa vez, Jesus ensinando, como foi dito aqui, o maior ministério de Jesus foi ensino, por isso ele era chamado de mestre. Jesus curou, libertação, libertou, muita cura, ensinou, mas o maior ministério foi ensino. Certa vez ele ensinando uma multidão, e um dos discípulos falou: mestre, a sua mãe e seus irmãos estão aqui querendo lhe falar. Jesus disse:
Está vendo todos esses aqui? São meus irmãos. Glória São minha a mãe. Deus, aleluia. Todos esses que faz a vontade do meu Pai. Então Deus, Jesus sempre separou a questão sangue. Jesus nunca desrespeitou na questão dos seus pais, nunca. Mas ele deixou claro, eles são meu pai, tu é minha mãe, tu foi concedido, mulher muito agraciada. Mas o meu propósito na terra é fazer as coisas do meu. Aleluia. Glória a Deus. Por quê? Daqui a pouco, daqui. Porque em tudo, Daqui a pouco eu tô guarda essa ocupada. igreja, em tudo que Jesus fez, ele só fez uma coisa: glorificar seu Pai. Aleluia. Certa vez, Jesus não é bom, igreja? Jesus não é bom, igreja, amém? Amém. Ele não é muito bom, igreja? Amém. Controle, Mas por que ele falou que ele foi bom? Nem O discípulo falou: mestre, tu és bom. Jesus falou assim: bom é o meu Pai. Olha bem aqui. Porque só um Pai maravilhoso como o nosso Deus pode enviar o seu Filho para nos redimir uma natureza caída, pecaminosa, mas que Ele ama. Aleluia. Que Ele ama. Que Ele ama. Nunca deixa Satanás soprar no teu ouvido, dizer que você não é útil, que você não é capaz, que você não merece. Ele já está sentenciado, mas você é filho de Deus, agraciado pela promessa que foi feita naquela cruz, quando ele disse assim: está consumado. E para finalizar, e desceu com ele e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. Não mágoa, não ressentimento. Ela entendeu aqui, sabe por quê? Tem coisas, meu irmão, minha irmã, que Deus vai nos lembrar a promessa. Aqui parece que ela esqueceu a promessa. Parece que ela esqueceu o que Deus palestrou com ela através do anjo Gabriel lá no início. Olha, tu vai gerar, porque tu é muito agraciada, mas é para o propósito. Não vai ser um filho para tu ter controle para fazer as coisas naturais nessa terra, entende? Ele está aqui para cogitar as coisas do Pai. E ele vai ser conhecido como Conselheiro, Salvador, Emmanuel, o grande eu sou, o Libertador, e seu reino nunca terá fim. Glória a Deus, aleluia. Tem momentos que, se ela esqueceu, Jesus sempre lembrou ela. Lembrou em Caná da Galileia, quando acabou o suco, quando acabou o vinho, lembrou? Não tenho parte contigo. Lembrou quando os discípulos, sua mãe está aí, e falou: olha, faz a vontade do meu pai, porque tu é minha mãe. Acredita comigo. Porque ela podia ser mãe, mas se ela não fizesse a vontade do pai, ela não estava alinhada com ele. Isso não ia mudar nada. A graça ela foi porque Deus encontrou nela aquilo que ela não queria, que Deus não encontrou em muitos. Encontrou nela. Mas o que Deus quer nos ensinar nessa noite? Que a gente não pode perder Jesus pelo caminho. Porque nós sabemos onde achá-lo. Aleluia. Buscando, intercedendo, jejuando, caminhando na direção da sua casa, aprendendo a sua palavra, aprendendo a sua verdade, e vivemos uma vida de humilhação em Deus, de arrependimento, e deixando o Espírito Santo nos transformar e nos ajudar. Amém? Eu agradeço essa oportunidade, as palmas loucas. Amém, igreja?